Lucas 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança? Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Queridos espectadores, vamos agora falar a respeito dessa palavra de Lucas, capítulo 12, dando continuidade daquilo que nós ouvimos ontem. E nós estamos aprendendo com o Senhor Jesus, queridos, uma posição de fé, de como andar na dimensão da fé, como ser um homem espiritual. Queridos, quando o Senhor Jesus andou nesse mundo há 2011 anos atrás, Ele deu para nós, querido, uma posição da entrada do reino do céu sobre as nossas vidas, a entrada do reino de Deus. E a vinda do reino de Deus para a nossa geração, para a nossa vida, querido, ela se faz na dimensão da fé. Há uma conotação que nós temos que voltar para o mundo espiritual. E o entendimento disso, querido, é nós fazermos nessa entrada no reino do céu. Quando nós entramos no reino do céu, nós saímos do reino desse mundo. Nós saímos da dimensão do reino desse mundo. E a diferença entre no nosso interior, da saída do mundo do reino desse mundo, para viver o reino do céu, há uma mudança nos nossos desejos. Quando nós andávamos no desejo da nossa carne, do nosso pensamento, nós servindo nossos membros, né,
nossa vontade, isso era a dimensão do reino desse mundo. Quando entramos agora numa nova vereda, num novo caminho, né? Que esse é o convite que o Senhor Jesus faz para nós, de nós entrarmos na vereda da justiça, no caminho da justiça, a nossa vontade agora, querido, não é mais fazer a vontade da nossa carne, do nosso desejo. Muda a nossa vida. Agora, a mudança, que é exatamente aquilo que se chama de conversão. A conversão é isso, de você mudar o seu desejo. Você agora, de agora em diante, você não vai mais andar seguindo a vontade da tua carne, vontade dos desejos do seu coração, dos desejos dos seus membros. Não é mais isso. Você vai agora fazer, o seu desejo agora é fazer a vontade do Pai. Foi aquilo que o Senhor Jesus ele falava para os discípulos. Ele falava, olha, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Os apóstolos chegavam com ele ali, ele sem se alimentar 2 dias, chegavam para eles, ó, Senhor, se alimenta. Eles falaram, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Essa é a dimensão da fé, querido. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando, de nós andarmos nessa dimensão, andarmos na dimensão da fé, no reino de Deus, não mais seguindo a vontade que nós temos em nosso coração, mas fazendo a vontade do Pai. E quando nós andamos nessa dimensão, é aquilo que nós estávamos falando ontem, a respeito de onde está o seu tesouro, né? Onde está o vosso tesouro? Ele diz, onde está o vosso tesouro, ali estará o seu coração. Porque o que é o teu tesouro? O teu tesouro é aquilo que você pensa nas 24 horas do seu dia. Se nas 24 horas do seu dia você pensa em como ganhar dinheiro, como sustentar a tua família, como você alcançar o sucesso, né, de você alcançar um lugar melhor no pódio da tua vida, né, de sucesso, isso é o seu tesouro. Aí está o teu coração. Agora, a proposta que Deus tem para você de viver o reino do céu, isso, querido, tem que ser deixado, né? Isso tem que ser anulado. O Senhor Jesus diz, aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. E o que é seguir o Senhor Jesus, querido? O Senhor Jesus é você negar essa condição dos seus desejos da carne. E você, então, seguir o Senhor Jesus é você ser um homem prudente, uma mulher prudente, que edificou a casa sobre a rocha. E o que é edificar a casa sobre a rocha? É você ouvir a palavra de Deus. E esse é o teu tesouro. E você obedecer. E o que é obedecer, querido? Obedecer é você não andar mais segundo os teus pensamentos, mas segundo a vontade de Deus. É essa a obediência. Você andar segundo a vontade de Deus. Esse é o caminho de justiça. Essa é a vereda da justiça que o Senhor Jesus nos convida. Então ele prossegue nesse ensino de como você andar nesse caminho. Aí ele diz, ó, estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que fala a respeito disso, querido? Cingir os vossos lombos. Cingir os vossos lombos fala a respeito da unção, né? O que é o lombo? O lombo é o lugar de carga, onde você carrega todo o peso da sua vida cotidiana, toda a luta diária que você tem, né, na batalha da sua sobrevivência, do sustento da sua vida, da vida dos seus familiares, né, do lugar que você trabalha, onde você tem que militar no relacionamento com o seu semelhante, para você conseguir o sustento da tua casa e você ter um lugar ao sol a respeito da sua vida e da tua família. Esse é o seu lombo, né? É sobre os lombos que nós carregamos nossas cargas. Então, essa palavra, vossos lombos, tem esse sentido figurado, que dá o significado da batalha da nossa vida, da luta diária da nossa vida. Então o Senhor Jesus faz um convite para que essa luta diária, querido, dessa batalha diária que você faz, seja ungida, tenha unção de Deus. Você não esqueça de Deus em todo o teu caminho, em todo o teu lugar da sua vida diária que você esteja atento com os cuidados de Deus, né? Dos seus passos no mundo, você está atento à presença de Deus sobre a tua vida. Você está vigil. É esse convite que ele está chamando. Sejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que é esse acesa as vossas candeias?
você tem o entendimento, querido, que seu compromisso é irradiar a luz do Senhor Jesus no seu coração. Você tem esse compromisso de que o mundo está atento a você. E você saber que em todo lugar que você se apresenta, todo lugar que você está, você é um embaixador de Deus. Você é porta-voz da presença de Deus no mundo. Você é a igreja do Senhor Jesus do mundo. Isso é estar acesa a candeia. Então, o Senhor Jesus nos dá duas propostas, querido, da nossa vida cotidiana, da nossa luta diária. Dessa luta diária, ele dá o entendimento de duas posições que nós temos que ter. Cingir o nosso lombo, quer dizer, na nossa carga diária, a unção do Espírito Santo. E nós, na relação com o nosso semelhante, nós sabemos que nós somos embaixador de Jesus. Seja onde você estiver, na fila do SUS, na fila do supermercado, na estrada, no ônibus, no caminho, no atendimento dos serviços diversos, seja na casa do seu Senhor, seja no comércio, seja num hospital, seja onde for, na rua, no departamento público, seja onde for, você está certo de que você é embaixador de Jesus. A sua presença se faz a luz do Senhor Jesus. Então você tem essa consciência de que o mundo está atento a isso. E você tem o cuidado de estar abençoando as vidas das pessoas, não importa a sua condição exterior, querido. O Senhor Jesus não está chamando o homem forte desse mundo para ser um embaixador. Ele não chama os homens mais bonitos, nem mais belos, as mulheres mais belas desse mundo para ser esse embaixador. Não, a condição que o nosso Deus nos chama para nós estarmos nessa posição, querido, de candeia acesa, da luz do Senhor Jesus na nossa vida. Ele chama aqueles que têm espírito humilde e quebrantado de coração. É esse que ele chama, é a humildade no coração, é o coração quebrantado diante de Deus e diante do nosso semelhante. Esse que é a prerrogativa daqueles que têm esse lugar. E o Senhor Jesus continua nisso, querido. E ele dá então um exemplo a respeito disso. Ele diz, sede vós semelhante ao homem que espera pelo seu Senhor quando houver de voltar para as bodas. Aqui ele fala a respeito daquelas bodas do Cordeiro. Há um convite para nós. Nós vamos entender isso porque no final desse capítulo ele vai chamar a atenção de nós estarmos atentos aos sinais do tempo, de nós sabermos o que está acontecendo, né? Aos sinais do tempo, porque há um convite para nós. Em Mateus 25, ele fala a respeito dessas bodas. Ele fala a respeito da noiva prudente e da noiva louca, né? Das 10 noivas, 5 prudentes e 5 loucas. Então, eu queria que vocês, para entender essas bodas, você olhasse o estudo de Mateus 25, para vocês entenderem que o Senhor Jesus está falando aqui a respeito. Então ele diz, semelhante ao homem que espera o seu Senhor quando houver para voltar para essas bodas. E é preciso que você entenda, porque você tem que fazer parte daquelas que são chamadas da noiva prudente. A noiva, isso que o Senhor Jesus está se referindo. Ele está falando para nós sermos semelhantes ao homem que espera pelo Senhor. Aqui ele está falando da noiva prudente, da noiva que sabe o momento. Por isso que eu quero que você dá uma olhada lá em Mateus 25, para você entender. Ouça o ensino de Mateus 25. Aí ele diz o seguinte, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Então é a noiva prudente, a noiva que espera pelo Senhor, está vigil nessa condição. E diz, bem-aventurado aquele servo os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Esse é o lugar, querido. A chamada do Senhor Jesus para a nossa vida, na nossa geração, é de vigilância. Nós temos que estar vigil, querido. Nós não temos tempo para perder em bajulação de homens. Nós não temos tempo de perder em ficar distraindo com os homens, vendo filmes, televisão, olhando para as imagens, olhando para aquilo que o mundo está embriagado, no sentido dos cuidados desse mundo, ali totalmente absolvido com a mente, absolvido, perdendo o tempo daquilo que o Senhor Jesus espera que nós não percamos esse tempo. Pelo contrário, nós estejamos vigilantes para esse momento.
há um mover de Deus para a nossa geração. Nós vamos estudar tudo isso. E aí então o Senhor Jesus diz, sabei que quando, ele dá o exemplo, ó, sabei assim quando o pai de família, se ele soubesse a hora que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Assim tem que ser com nós, queridos. Nós temos que estar vigilante. Nós não podemos perder tempo com esse mundo, perder tempo com as coisas do mundo, para que o ladrão não venha minar a nossa casa, não venha roubar a nossa paz, roubar a nossa alegria, roubar aquilo que nós temos como precioso, nossos filhos, a esposa, né? A relação das pessoas que nós amamos, e todos nós queremos que vivam conosco a eternidade da proposta do Senhor Jesus sobre nossas vidas, e que nós possamos anunciar isso, né? Essa proposta de amor que Deus tem com aquele pequenino rebanho, como ele falou no estudo da primeira parte. Não temas, pequeno rebanho, porque aprove a Deus trazer o reino de Deus, trouxe o reino dos céus para nossas vidas. Então essa condição de nós estarmos vigilantes, não deixar o diabo, que é o ladrão, roubar, minar da nossa vida aquilo que Deus tem para nós, da paz, a alegria de nós vivermos o reino do céu. Não deixar o diabo roubar essa mina. O Senhor Jesus está nos advertindo a respeito disso, porque ele diz, portanto, estáis vós também apercebidos, quer dizer, está atento, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagina. Então o fato de nós termos esse cuidado de não deixar o nosso inimigo minar a nossa casa, nós estarmos ali atentos nesses cuidados, nós fazendo isso, nós vamos estar sendo apercebidos, nós vamos estar vigilantes da hora da vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus quer que você, querido, tome posse e tome cuidado da coroa que está sobre a sua vida. A fé é uma coroa que Deus deu para nós, querido. Esse é o melhor tesouro que um homem tem. Esse é o maior tesouro que nós temos. Não é ouro, não é prata, não é dinheiro, não é dólar, não é euro, cara, querido, e depósito no banco. Porque o Senhor Jesus diz que nós temos que cuidar de tesouros que a traça nem a ferrugem destrói. E o tesouro que a traça nem a ferrugem destrói, querido, é a fé em nosso coração. Porque há galardão nos céus, querido. E lá esse galardão, a traça e nem a ferrugem vai destruir. E nem o ladrão vai roubar. Então ele diz que esse é o tesouro que nós temos que reservar no céu. Esse é o tesouro aqui pela fé e no céu pelo galardão que o Senhor Jesus reserva para nossas vidas. É esse lugar que nós temos que estar atento, querido. Que nós temos que estar apercebidos, da qual o Senhor Jesus nos chama a atenção. Porque ele diz que o Senhor vai vir, né? E nós vivemos essa geração que o Senhor Jesus diz, porque virá o Filho do Homem, a hora que não imaginais. Então, quando o Senhor Jesus falou isso, chamando a atenção ali dos apóstolos, Pedro virou para ele e falou, Senhor, mas essa parábola, Pedro considerando que fosse uma parábola, e não é parábola. Ali o Senhor Jesus estava sendo incisivo, falando a verdade. Né? O Senhor Jesus não estava fazendo comparações ali, ele estava dando um anúncio das coisas. Mas Pedro, né, ouviu tanto ensino e parábola, que ele ali humildemente chegou para o Senhor Jesus, Senhor, essa parábola é para nós ou também para todos? Né? Todos têm esse direito? Né? Ele até chamou a atenção do Senhor Jesus a respeito disso. É só para nós, discípulos, ou para todos? E olha só a resposta que o Senhor Jesus dá a Pedro, querido, para você ver como nós estamos inserindo nisso. Como a chamada é para todos. Porque a resposta que vai mostrar de quem é, para quem é essa mensagem. Essa mensagem, olha só o que o Senhor Jesus diz, ele diz, ó, e disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a razão. Né? Então o Senhor Jesus chama a atenção. Qual é o mordomo fiel? Quem vai ser o mordomo fiel? Quem vai ser aquele, né, servo fiel, fiel e prudente? Isso é importante, porque a prudência, querido, significa... a prudência, o Senhor Jesus diz que o servo prudente é aquele que edifica a sua casa sobre uma rocha.
E o exemplo que ele dá de você edificar sobre a rocha é aquele que ouve a palavra e obedece. Então é preciso que nós tenhamos a prudência, que significa ouvir a palavra e obedecer, e a fidelidade. Qual a fidelidade? De você não desviar seu caminho, de você não buscar outro Senhor, de você confiar nessa palavra e saber que o nosso Deus é fiel. Ele vai fazer cumprir aquilo que está escrito. E o Senhor Jesus chama a atenção. Quem é esse mordomo que é fiel e prudente? A quem o Senhor pôs os seus servos, quer dizer, colocou na seara do Senhor, colocou sobre as obras do Senhor, colocou a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, quer dizer, dando lugar de autoridade sobre outras pessoas. Olha só, há uma escolha, querido. Deus escolhe homens e mulheres para ter posição de autoridade sobre outras pessoas, né? O Senhor colocou outras pessoas, colocou sobre os seus servos para dar tempo à ração, né? Para dar a tempo a ração, quer dizer, o alimento de Deus. Dar no tempo o alimento, o pão que vem do céu, que é essa palavra, né, que é comida para o nosso espírito. Essa palavra que nos alimenta. Então o Senhor coloca homens, servos, para servir os seus servos, outros servos, compreende? Mas que são do Senhor. Todos, a seara é do Senhor. Né? Nós vamos trabalhar para a seara do Senhor. Por isso que no ID, quando o Senhor Jesus anunciou aos discípulos para fazer o ID, ele falou, a primeira condição para fazer o ID, que é o anúncio do Evangelho, o anúncio do reino dos céus, nós temos que orar ao Senhor da seara para que ele mande outros ceifeiros, outros obreiros para servir a seara do Senhor, que é grande. Então, a seara do Senhor é muito grande e precisa de obreiros. E o Senhor Jesus chama, olha, quem é esse? Quem é esse mordomo fiel e prudente? Quem é esse que vai levar o alimento do céu para o seu servo? Quem é esse? É isso que o Senhor Jesus falou para Pedro. Pedro, quando falou, é para nós ou para todos? Ele falou, mas quem é esse mordomo fiel e prudente? Quem é esse que vai levar a ração no seu tempo, para os seus servos? O Senhor Jesus está falando no seu tempo, diz a respeito de geração. Assim como nós hoje, na nossa geração, tem homens anunciando essa palavra. Né? Quem é esse mordomo fiel? Quem é esse? Você tem esse convite, queridos. Assim como eu recebi esse convite. Você tem esse convite para ser esse mordomo fiel e prudente, para no seu tempo, na tua geração, você possa estar levando o alimento do céu para os servos do Senhor, para aqueles que têm a chamada para o encontro das bodas do Cordeiro. Você tem essa chamada. Aí o Senhor Jesus diz, bem-aventurado o servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Então é esse cuidado que nós temos que ter, de nós estarmos nesse trabalho, mas estar atento, de nós não deixarmos o arado, de nós perseverarmos nessa posição, de nós não termos descanso e nem darmos descanso a Deus a respeito dessa obra. É esse lugar que nós temos que estar. Né? É esse homem prudente, mulher prudente, essa é a noiva prudente da qual o Senhor Jesus está anunciando. Ele diz, bem-aventurado quando o Senhor vier e encontrar esse servo fazendo assim. Por isso ele diz, quem será? Quem será esse mordomo fiel? Porque tudo depende da sua fé, querido. Vai depender da tua deliberação. Nosso Deus, ele não pega ninguém pelo cabresto e carrega. Não, há um livre-arbítrio. Você que tem que se posicionar. Né? O reino dos céus, querido, é feito por um gesto voluntário, um gesto de amor. Por isso que o Senhor Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho da salvação é esse, só cabe em você. Não é a congregação que vai te levar, não é a igreja que vai te levar, é tua fé que vai te levar. É você, queridos, é a sua comunhão com o Espírito Santo no dia a dia, na luta diária, no caminho diário, é que vai fazer o seu lugar na presença de Deus. É que vai levar você como esse mordomo fiel e prudente que o Senhor Jesus está chamando. Porque ele diz, em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. O Senhor Jesus diz, quando encontra esse
que quando o Senhor vier e encontrar fazendo assim, olha só o que ele vai fazer com esse mordomo fiel e prudente, que se posiciona nesse lugar. Olha, em verdade vos digo que o Senhor colocará todos os seus bens digo que sobre todos os seus bens o porá. Ele vai ter uma autoridade, querido, no reino de Deus. No mundo por vir, nós temos muito que fazer. Tem muito que fazer, querido. Nossa dimensão, nós não entendemos. Nós somos muito presos às condições da nossa luta diária. Mas Deus fez uma eternidade para nós vivermos, que temos muito que fazer dentro do universo que Ele fez. Há muitos mundos, né? E o Senhor Jesus diz que vai colocar bens para que esses homens e mulheres que se posicionam como bem-aventurado, fiel e prudente, vigilante, né, na obra do Senhor, né, vigilante nessa obra. O Senhor Jesus tem uma promessa de colocar lá muitos bens sobre o governo desse homem, dessa mulher. Ele diz assim, mas aquele servo, agora ele coloca um outro exemplo, mas aquele servo que diz no seu coração, o meu Senhor vai tardar a vir. E começa então a espancar os criados, as criadas, a comer e beber e embriagar-se. E o Senhor virá. O Senhor daquele servo vai vir no dia. E que ele não espera, no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua sorte com os infiéis. Querida, que é uma palavra incisiva que o Senhor Jesus dá para aquele servo infiel. Aquele servo que recebeu do Senhor a autoridade de levar essa comida, Senhor, esse alimento espiritual para os servos. Ao invés de ele fazer isso, ele se embriaga com as coisas do mundo. O que o Senhor Jesus está falando de embriagar-se aqui, querido, é você se envolver com os cuidados do mundo, né? De fortunas, de dinheiro, de posses, entendeu? De conta bancária, de empreendimentos, né? De riquezas do mundo, de empreendimentos familiares. O Senhor Jesus diz que isso é uma embriaguez. Você fica envolvido, totalmente envolvido com isso. E quando você se posiciona nesse lugar, ao invés de trazer o alimento para o seu servo, diz que maltrata. Maltrata e espanca os seus criados. Espanca aqueles que estão lá servindo a eles. Entendeu? Por causa desse coração mau. E o Senhor Jesus diz, assim como falou para aquele homem rico que tinha ganhado, né, uma fortuna na Mega Sena e tinha ganhado, fez a sua produção, ganhou muito dinheiro e ele colocou no seu coração, agora minha alma pode se deleitar, comer e beber. E o nosso Deus fala assim, louco, não sabe que essa noite foi pedida a sua alma. Assim o Senhor Jesus fala a respeito desse homem que maltrata os seus criados. Tem a incumbência de trabalhar na obra de Deus, mas o trabalho da obra de Deus, ele ficou envolvido com os recursos daquilo que a palavra de Deus dá. Porque, queridos, lá na carta de Tiago fala que essa palavra, querido, a palavra de Deus, é grande fonte de lucro. Muitos ganham dinheiro com isso. Muitos ganham muito dinheiro com isso. Isso aqui, a palavra de Deus, querido, é grande fonte de lucro. Mas a carta de Timóteo, Paulo fala para Timóteo, e fala, Timóteo, cuidado, né? Porque o dinheiro é a raiz de todo mal. E nós não temos... Então, é esse cuidado que nós temos que ter, que o Senhor Jesus está chamando a atenção desse servo, que se embriagou com o mundo, né? Na loucura do bem bom dessa vida, e maltratou os criados. E aí o Senhor Jesus diz, ele não sabe nem o dia, nem a hora, ele não sabe que ele vai ser separado e vai ter o mesmo lugar dos infiéis. Qual é o lugar dos infiéis, querido? Inferno, né? Ele vai ser chamado, a hora que acabou louco, não sabe a hora que vai ser pedida a sua alma. E qual é o lugar dele? Inferno. Então, esse que o Senhor Jesus nos dá o cuidado de nós estarmos atentos, para nós não irmos por esse caminho. Esse é um caminho, um desvio da trajetória, um desvio da vereda da justiça, que leva para caminho de morte.
caminho de inferno. É isso que o Senhor Jesus está chamando a atenção. E ele diz de um outro tipo de servo. Ele fala de um servo que sabe da vontade de Deus, sabe da verdade, mas só que não se aprontou. Ele não teve cuidado de se aprontar e não fez conforme a vontade de Deus. Por isso que eu estou falando para você, que nossa chamada não é fazer a vontade da nossa carne, é fazer a vontade de Deus. E aqui então o Senhor Jesus está chamando a atenção desses que soube da vontade, sabe da vontade do Deus, mas não fez conforme a vontade de Deus. Ele seguiu a vontade do seu coração. Aí o Senhor Jesus diz, olha, esse vai ser açoitado com muito castigo. Esse vai ser castigado com muita açoite. O que significa isso? Provas violentas, ataques, né, sobre a vida deles, de ser açoitado, de viver uma vida de opróbio, de vergonha, né, de derrota. Por quê? Por causa de não seguir a vontade do Pai. Saber qual é a vontade de Deus, mas não seguir a vontade de Deus. Seguir a vontade do coração dele. E aí o Senhor Jesus diz, ó, vai receber muitos açoites. Aí o Senhor Jesus fala de um outro tipo de servo. São 3 tipos aqui. O terceiro tipo de servo, ele fala aquele que não soube da vontade de Deus. Esse não teve conhecimento da vontade de Deus. Né? E não fez coisas... Ele não fez a vontade, não soube da vontade e fez coisas dignas de açoite, quer dizer, fez com poucos, mas só que esse vai receber poucos açoites. Por quê? Não soube da vontade de Deus. Né? E ele completa, e qualquer que muito for dado, muito se pedirá, e ao que muito se confiou, muito se lhe pedirá. Então há uma chamada, querido. O Senhor, nosso Deus, dá talento para cada um. Dá talento de 10, aqui nós estamos vendo esse exemplo, né? Dá o talento de 10 para um, dá talento de 5 e dá talento de 1. Né? Esse que recebeu o talento de 1, ele não teve muito entendimento a respeito da palavra de Deus. Ele não conheceu muito o seu Senhor. Mas por ele não conhecer, ele fez coisas indignas. E esse Senhor Jesus disse vai receber poucos açoites. Mas o Senhor Jesus dá uma chamada. Ele fala, ó, aquele a quem muito confiou, muito vai ser exigido. Então, nós, queridos, que tem a chamada para viver o reino do céu, esse convite, ele dá consciência desse convite. Você tem que saber a seriedade do convite e a seriedade da proposta na qual você é chamado. Então, você tem que saber o que vai acontecer. Qual é a tua chamada? Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nós sabemos do amor que Ele tem e qual a misericórdia que Ele tem. Por isso que Ele não vai te exigir de você mais do que você pode oferecer, mais daquilo que você tem entendimento da verdade. Agora Ele tem um convite para te dar muito, né? Para o servo fiel, para o mordomo fiel. Por isso que Ele diz, quem é o mordomo fiel? Ele falou para Pedro, qual é o mordomo fiel? Qual é o mordomo fiel e prudente na qual o Senhor chama? E isso vai depender da tua resposta, vai depender da tua fé. Mas uma coisa você saiba, nosso Deus não é Deus que engana. Se Ele te der muito, Ele vai exigir muito de você. Se Ele vai te dar muito, Ele vai pedir muito de você. Esse é o nosso Deus, é a proporção. Porque Ele diz, bem-aventurado aquele que o Senhor Deus, aquele que o Senhor Jesus diz, aquele que o Senhor achar fazendo assim, muitos dos seus bens Ele porá sobre o seu governo. Então, querido, é um lugar de bênção. Porque nosso Deus, Ele dá a condição para nós seguirmos. O que nós precisamos ter é ser prudente e fiel. Em seguida, querido, Ele anuncia a respeito disso. Porque o mundo acha que Jesus Cristo é bom. Ele é. Mas a bondade dele, querido, existe um caminho. A bondade do Senhor Jesus tem um caminho. E aí ele diz uma palavra incisiva a respeito disso que nós temos que entender. Porque muitos nos pregam um Jesus na cruz do Calvário, sofredor, que não faz mal para ninguém, que não vai colocar ninguém no inferno. Quando o Senhor Jesus, Ele veio já e colocou o mundo em juízo. Nós já vivemos um juízo. Se você crê, você vai ter vida. Agora, se você não crê, o seu caminho é de condenação e de inferno. O mundo já está em juízo. Por isso que ele diz isso aqui, olha. O Senhor Jesus, ele diz que vim para lançar fogo na terra. E mais quero que se já esteja aceso.
Ele veio, querido, para julgar. Já o juízo do Senhor Jesus já está sobre a terra. Ele diz que é preciso, né? Ele diz, importa, porém, que eu seja batizado. Esse batismo da qual ele foi para a cruz do Calvário, onde o sangue dele foi derramado. Ele diz, o quanto eu me angustio para que venha cumprir-se logo esse aviso, esse batismo. Porque a partir desse batismo, do sangue do Senhor Jesus ser derramado na cruz do Calvário, querido, por conta do nosso pecado, por conta das nossas más obras, o mundo entrou em juízo. O mundo já vive o juízo. Ou você crê, e aquilo que João Batista falou, o machado foi lançado sobre a raiz da árvore. Se ela der bom fruto, vai ser lançada, né, no celeiro, no trigo do Senhor. Mas se ela não der bom fruto, ela vai se queimar. Ela vai queimar. Vai ser lançada no fogo do inferno. Então, o mundo está em juízo. E é isso que nós temos que entender. Por isso que ele diz, olha, cuidais vós que vim trazer paz à terra. Não, mas eu vos digo, antes de isenção. Aí ele anuncia, porque daqui em diante, 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Pai estará dividido contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. O que é isso, querido? Isso diz respeito a essa divisão, caminho de justiça. Ou aquele que crê terá vida, e o que não crê é condenação. Não tem saída, querido. O mundo está dividido. A paz que o Senhor Jesus dá é para aqueles que estão na unção do Espírito Santo. O mundo não tem paz, nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo, porque no mundo jaz o maligno. Nós não temos que esperar nada do mundo. Nós não temos que esperar nada de ninguém, nenhum Senhor bonzinho venha trazer por nós. Não, querido. O único Senhor bom é nosso Deus. O único bom é Deus. E a única maneira de nós ligarmos a esse Senhor que é bom é através do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Né? Aquilo que o Senhor Jesus anunciou como batismo que ele teria que se cumprir. O sangue do Senhor Jesus para perdoar o meu pecado. E aí, querido, há uma necessidade de conversão na minha vida. E essa conversão da minha vida, de eu andar não mais seguindo a vontade dos desejos da minha carne, mas fazendo a vontade do Pai. A divisão em todo caminho que eu vou, querido. Em todo lugar que eu entrar, vai haver divisão. Compreende? Porque o mundo vai confrontar a presença do Deus vivo na vida daqueles que têm a chamada de viver o reino do céu. O Senhor Jesus disse, olha, eu fui, me chamaram de Belzebu, príncipe das trevas, a obra, que dirá aos filhos, aqueles que crerem em mim, que dirá aos meus servos. Então nós vamos ser confrontados, querido. Aqueles que seguem o Senhor Jesus vão ser confrontados. É essa divisão que o Senhor Jesus nos chama. Ele diz que, olha, se o mundo tiver de bem com você, querido, é porque você não está na dimensão do reino do céu. Se o mundo tiver, agora, se o mundo tiver contra você, se há juízo contra o mundo religioso ajuizando a tua vida, é porque você está no lugar certo. Você está no lugar de divisão daquilo que o Senhor Jesus diz, porque você está no reino do céu. Você vive não mais segundo a vontade desse mundo, mas segundo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para nossas vidas, querido, contrapõe a vontade do mundo sobre as nossas vidas. Contrapõe a vontade dos homens sobre a nossa vida. Porque o homem quer que nós sigamos os desejos da nossa carne, mas nós queremos fazer a vontade do Pai, através do Espírito Santo em nosso coração. É essa divisão que o Senhor Jesus anuncia, e isso está em todos os lares, querido. Onde houver um filho da luz, vai haver essa divisão, contrapondo a vontade do mundo. Por isso que o Senhor Jesus anuncia essa voz, essa palavra, para que você se console, para que você se fique atento. Porque imediatamente essa palavra que ele dá de divisão, né, ele fala a respeito dos sinais do tempo. Ele fala para nós estarmos atentos aos sinais do tempo. Aí ele diz para essa multidão, ele fala para a multidão, quando vedes nuvem que vem do ocidente, logo vocês dizem assim, lá vem chuva. E assim sucede. A nuvem que vem do ocidente traz chuva, e assim sucede. Aí quando vocês dizem, sopra do sul, um vento do sul, vocês dizem assim, haverá calma, e assim se sucede. Aí o Senhor Jesus dá a seguinte palavra, hipócritas,
vocês sabem discernir a face do tempo, da temperatura, de chuva. Vocês sabem discernir esse tempo da terra e do céu, mas não sabem discernir o seu tempo, o tempo do mundo espiritual, querido. É essa chamada, quando o Senhor Jesus fala da divisão, é essa questão, querido, de nós sabermos qual é o sinal do nosso tempo, da nossa geração, que nós temos que estar tempo, da geração do Senhor Jesus, foi a primeira vinda dele, anunciar o reino do céu. Mas para nós agora, da nossa geração, é a segunda volta dele, a volta dele. Ele vindo agora em glória, né? Ele vindo agora nas nuvens, chamar a igreja dele. É essa chamada que o Senhor Jesus quer que nós estejamos atentos, né? Para que nós saibamos qual é o nosso tempo. Para nós sabermos, querido, e nós sabemos, ele chama isso para que nós possamos julgar isso. Nós sabemos ter o julgamento disso. Porque ele diz aqui, e por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? É isso que nós temos que estar. Por que você não sabe julgar aquilo que é justo? É isso que nós temos que estar atento. Da nossa geração, nós sabemos qual é a direção, qual é aqueles que têm o chamado de justiça, querido. Por isso que ele diz que há isenção, porque muitos estão vindo como lobos, vestidos de cordeiro. Muitos são falsos profetas. Por isso que ele diz, vocês não sabem julgar aquilo que é justo. É isso que ele está chamando o sinal do nosso tempo. Nós sabemos julgar o que é justo. E ele diz, quando ele diz isso, com relação a você saber julgar o que é justo, ele diz assim, quando tem o seu adversário, o magistrado, o seu adversário te leva você por magistrado, e ele diz, ele te aconselha a você se livrar desse seu adversário no caminho, para que não suceda, quando chegar diante do juiz, te entregue ao meirinho e o meirinho te encerre na prisão. Ele digo-lhe que não sair ali enquanto não pagares o derradeiro sentir. Aqui, querido, o Senhor Jesus está falando a respeito da nossa jornada. Na nossa jornada, você ter o cuidado de você fazer um acerto com Deus antes de você chegar no dia do juízo. Faça o acerto com Deus, querido. Conserta a tua vida. Saiba qual é o seu tempo. Julgue o que é a justiça do Senhor Jesus. Tenha um discernimento. Faça juízo de si próprio, querido. Faça um acerto na tua vida. Faça um acerto antes de você chegar lá no dia do juízo. Faça um acerto. Essa chamada que o Senhor Jesus nos dá em Lucas capítulo 12, para nós acertarmos com Ele, querido. Ele, como Ele falou, eu não vim trazer paz, antes fogo, para nós sabermos qual é o caminho que nós temos que tomar. Se é caminho de justiça, se é caminho de crermos nele e convertermos nosso coração, convertermos nossa vida e seguirmos na modalidade de mordomo fiel, de mordomo prudente, para que nós não incorramos no erro, querido, daquele servo imprudente, da noiva nécia ou louca que vai tomar o caminho de morte. E por isso o Senhor Jesus diz, olha, acerte o teu caminho antes de chegar lá. Nós não sabemos qual é a hora da nossa chamada, querido. Você não sabe qual é a hora que o Senhor Jesus vem. E a vinda do Senhor Jesus não significa o dia que ele vai fazer o arrebatamento da igreja. Alguns estão indo antes, através de doença, através de acidente, através de uma situação de morte. Nós não sabemos a hora que o Senhor Jesus vem. Para alguns ele vem antes do arrebatamento da igreja. Antes do arrebatamento, através dessa circunstância que nós estamos falando, de doença ou acidentes. Alguns são chamados antes. Você não sabe qual é a tua hora. Por isso que eu chamo o Senhor Jesus, se chama agora, querido, para você fazer um conserto no teu caminho. Faça um conserto com você mesmo. Ele diz, ainda no caminho, nessa trajetória que nós antes de chegar no dia do juízo, faça um conserto com tua consciência e ouça a voz do Espírito Santo no teu coração. Essa é a palavra de Lucas capítulo 12 que nós anunciamos agora. E queremos fazer um convite para vocês, para que nós possamos continuar nesse estudo maravilhoso, né, do Evangelho, de nós promovermos essa verdade absoluta no teu coração, para que o caminho de justiça seja feito na nossa vida. Estaremos aqui amanhã estudando o capítulo 13 de Lucas, se assim Deus nos permitir.